Tá aparecendo? Aham. Gravação ok também. Iniciada então nossa aula. Pode começar, prof. Aí coloca a apresentação ali só. Peraí, só que agora eu quero colocar aqui você do outro lado. Uhum. O que você pediu, Marlon? Coloca ali a apresentação, o modo de apresentação. Ah, ok. E aí já fica com a tela cheia. Maravilha. Vamos lá, então. Então, boa noite a todos. Estamos aqui, eu, professora Silvana e professor Marlon, para a gente iniciar aí essa explicação sobre algumas questões aí do curso técnico em logística. Essa aula de apresentação é mais no intuito de trazer informações para vocês sobre o curso, sobre a metodologia, como funciona, tirar dúvidas. Aguardamos até agora às 19h10 para iniciar, sendo que daí, como não entrou, né, os alunos, a gente ainda está aguardando, quem sabe entre, mas de qualquer forma vai ficar registrado a gravação para que posteriormente vocês possam assistir e também ter aí acesso a todas as informações e dúvidas. Vamos lá, então. Então, eu sou a professora focal do curso e o professor Marlon, que aparece ali como tutor online, ele é o tutor da primeira unidade curricular, que é Métodos Quantitativos aplicado à Logística. Então, é bom registrar que sempre na primeira unidade curricular haverá uma aula de apresentação. Lembrando que essa aula só ocorre na UC, na primeira UC, né, do curso. Então, ela não acontecerá em outras unidades curriculares. Ela é justamente no intuito de acontecer na primeira UC, para que a gente possa trazer para o aluno aqui um apanhado sobre o curso, as informações que ele precisa ter, né, sobre como proceder, como acionar qualquer tutor, qualquer pessoa interlocutor da unidade, buscar as informações necessárias. Então, é nesse intuito que acontece essa aula. Seria uma aula realmente introdutória, né? Para que vocês tenham essa oportunidade de ter mais uma visão melhor do curso, do funcionamento do curso. Uma coisa bem importante que já é para destacar, né, na questão do curso que vocês escolheram aí para cursar, é que esse curso, muitas vezes os alunos vêm com a dúvida de que, professora, é virtual, é EAD? Sim, o curso é EAD, porém, vejam que nessa questão do curso IAD, ele está dentro desse guarda-chuvinha ali que tem as questões envolvidas na unidade onde vocês realizam a matrícula. Então, vocês têm o polo de vocês, onde vocês efetivaram a matrícula e se tornaram ali aluno deste curso. E vocês vão fazer o curso EAD, porém ele é semipresencial. O que seria isso, né? Ele vai ter questões que envolvem o ambiente virtual de aprendizagem, como ele é um curso em AD, claro, né? À distância. Então, muitas atividades serão feitas online, no AVA, e os tutores online vão ajudá-los aí em todo o processo de aprendizagem, para dúvidas sobre o conteúdo, mandando mensagens também para informar sobre todas as questões que envolvem o curso. Mas lembrando que, como é um curso semipresencial, ele tem uma carga horária dentro do presencial. Então,
vai ser necessário, sim, que vocês, alunos, também se dirijam até as unidades para realizar aquela parte que faz parte das questões presenciais. Então, é, é bem importante, já no início, né, do curso, e na primeira, o C, já ter essa ciência, porque tem acontecido, né, de forma recorrente, alunos que muitas vezes já cursou primeiro C e depois terminou a primeiro C, a primeira unidade curricular, e não foi na unidade realizar as avaliações. Ah, porque talvez houve ali um probleminha de comunicação e não ficou sabendo, ou, né, alguma coisa que acabou ali implicando na falta de informação para que vocês, alunos, né, saibam que também precisa fazer essa parte presencial. Então, é um curso em EAD, porém semipresencial. De qualquer forma, o aluno precisa, né? Vocês, alunos, precisam ter a questão da autonomia. Num curso que a gente faz presencial, a gente tem lá o professor que está toda hora lembrando a gente do que precisa fazer. E geralmente a gente vai até a sala de aula e o professor dá as instruções. Na parte que cabe ao EAD, precisa ter essa questão de planejamento. Então, vocês vão precisar aí se organizar para fazer as atividades diárias, né, e semanais dentro do AVA. Aí é uma questão que vocês se organizam, vocês que vão verificar ali conforme a disponibilidade e tal, para poder realizar essas atividades que são propostas lá em cada unidade curricular dentro do ambiente virtual. É bom manter uma frequência de estudos, né? Seguindo lá as instruções de estudos e inclusive, né? Tem um calendário, que nós já vamos também mais adiante falar sobre esse calendário, que também disponibiliza todas as datas, né? De provas, de avaliações, seja avaliações EAD, seja as avaliações que são no polo presencialmente, e também quando inicia e quando termina cada unidade curricular. Até mesmo quando é necessário fazer uma recuperação final, também vai estar dentro do calendário. Então, já vamos reforçar essa questão do calendário também. Para aprender, a gente precisa aí se dedicar um pouquinho, né? Então, a gente precisa ter algumas metas, né, que a gente precisa estabelecer para que a gente consiga adquirir uma aprendizagem. Então, o curso à distância, ele requer muito isso, né? É, você tem que criar ali, como eu falei, do planejamento, de um cronograma, para que você possa atingir os seus objetivos, né? E as suas metas. Então, é importante ter um pouquinho de dedicação, né? Tá motivado aí para fazer, né? Para cursar ali, para entrar dentro lá a gente chama de SCORM, mas o SCORM é onde vocês vão clicar para abrir o conteúdo. Então, dentro daquele conteúdo, vocês vão ter que ir ali galgando todo dia um pouquinho, ou, né, tira ali um tempinho para fazer isso, ou se planeja em, em datas que vocês e horários que vocês têm essa disponibilidade, mas requer ali uma certa dedicação, disciplina, porque se deixar para fazer tudo de última hora, acaba atropelando, acaba muitas vezes não conseguindo dar conta do conteúdo e nem se organizando direito para fazer as provas, as avaliações. Então, é nesse sentido que a gente já pede que vocês se programem, sendo que essa unidade curricular, ela começou dia 31, já faz uma semana, está fazendo hoje. Então, é nesse sentido que vocês têm que já, né, se programar. Por quê? Porque ela passa muito rápido. As unidades curriculares, elas são
dinâmicas e elas têm um tempo geralmente curto, que leva ali um mês, às vezes até menos. Então, é nesse sentido que vocês têm que criar esse hábito, esse cronograma, essa disciplina para estudo. Ah, aqui no Senai, a gente usa uma metodologia muito específica, né? É uma metodologia própria do Senai, de educação profissional. Ela foi desenvolvida aí no intuito de formar profissionais para a indústria, né? Para o mercado de trabalho. Então, com toda a qualidade dos processos de ensino, aprendizagem, né? Para a formação de competências. Então, vocês devem aproveitar isso porque é um curso que tem muita relevância no mercado, é um curso que traz bastante informação, bastante exemplos práticos, os professores têm muita experiência para passar para vocês. Então, aproveitem mesmo, tá? Aproveitem, porque é, isso pode fazer toda a diferença na vida profissional de vocês. Aqui está a matriz curricular do curso. Veja como ele é composto, né? Todas as unidades curriculares que a gente chama, né? Que são as disciplinas, mas a gente chama de unidade curricular. Então, cada disciplina se chama uma unidade curricular. Então, a primeira é introdução à qualidade e produtividade ali, só que essas primeiras que vocês estão visualizando na tela, que ela vai ali de introdução à qualidade e produtividade até sustentabilidade nos processos industriais, todas elas estão com um asterisco do lado, como vocês podem ver. Elas fazem parte de um pacote que se refere a disciplinas autoinstrucionais, que também é denominada como módulo básico da indústria. Então, essas 6 unidades curriculares, elas fazem parte da matriz do curso, porém, elas são totalmente 100% EAD. Nesse sentido, vocês vão ver que ela tem um tempo maior para vocês realizarem todas as atividades dessas UCs, porque elas vão começaram no dia 31, onde vocês iniciam a primeira UC, primeira unidade curricular, e elas vão até o final do módulo, que agora eu não me recordo qual é a data, mas é em agosto, tá? Depois eu só confirmo a data ali, em agosto. Então, vocês têm um período de 6 meses, que é o módulo inteiro, para realizar as atividades dentro do AVA, para fazer as 6. Lembrando que são as 6, né? Vocês precisam fazer todas elas. Deixando de fazer uma, vocês reprovam e daí terão que fazer novamente. Essas, essas 6 unidades curriculares, então elas são 100% EAD, vocês têm um prazo maior para realizá-las. Haverá o tutor que vai ficar passando para vocês algumas mensagens, tá? Essa tutoria, na verdade, é uma tutoria um pouquinho diferente da tutoria que acontece, por exemplo, no métodos quantitativos aplicado à logística. Vocês já vão entender como que funciona. Essa do módulo básico da indústria, vocês têm uma espécie de monitor. O professor é um monitor, né? A monitoria. Ele vai passar ali uma mensagem inicial, que já com certeza já foi passado no dia 31, lembrando que vocês têm que fazer essas 6 unidades. Então, quando ele dispara, vocês vão perceber que vocês vão receber 6 mensagens iguais, porque vai ser enviada uma para cada unidade curricular daquelas ali que estão aparecendo com asterisco, ou seja, né, 6 mensagens iguais. Então, isso é bom porque daí vocês, né, reforça para vocês não esquecerem que vocês têm que fazer as atividades que a unidade curricular iniciou. Daí, quando passar um mês, vai ter mais uma mensagem de lembrete. Quando passar mais um tempinho, vai ter mais uma mensagem e antes do final, também, novamente,
o professor que faz parte da monitoria vai estar ali lembrando vocês sobre as atividades e avaliações dessas unidades curriculares. Logo abaixo tem ali métodos quantitativos aplicados à logística, né? Onde termina a sexta unidade curricular com asterisco ali. Essa é o professor Marlon, que é o tutor, tá? Que está nos acompanhando aqui. Esse é um tutor, é uma tutoria ativa. Então, nesse sentido, ele está sempre ali disponível para ajudar vocês, por meio de mensagens. E justamente para esclarecer qualquer coisa que se refira a conteúdo dentro do AVA, né? E auxiliar nesse aspecto. Então, tudo que for referente a conteúdo, a dúvidas sobre avaliações, a essas questões, aí o professor Marlon pode ajudar nesse sentido. Eu também, como focal do curso, também fico disponível para essas questões. Então, vejam que tem essa unidade curricular que começou dia 31, que é a primeira, o C. Depois haverão ali mais 10, né? Mais 9, totalizando 10 UCs, fora as 6 que eu já mencionei do módulo básico da indústria. Só que a do módulo básico é 100% IAD. E essas aqui, que são essas 10, vocês cursam naquele formato que já mencionei, é semipresencial. Sempre haverá necessidade de realizar uma parte das avaliações e de conteúdo na unidade. Então, lembrando que vocês precisam sim, ficar atento ao calendário para saber quando que vai ser essa aula, né, sobre essa unidade curricular no polo. Então, cada unidade curricular tem lá no calendário indicando, o calendário indica a semana que deve ocorrer dentro da unidade, mas somente a unidade, os professores da unidade, os interlocutores da unidade vão poder afirmar com certeza quando que isso ocorre, porque nós só indicamos ali quando que, entre o período tal e tal que deve acontecer. Mas a data específica, só o professor presencial, junto com a unidade, vai poder dar essa certeza para vocês. Por isso, vocês também têm que manter esse contato lá, né, com a unidade, para confirmar o dia dessas aulas. Lembrando que essas aulas são importantíssimas, por quê? Porque o EAD você não contabiliza a presença, mas o presencial ele precisa ter a presença do aluno no polo e é igual qualquer outro curso que exige lá os 25% de presença no dia da aula. Como eu já expliquei aqui do módulo básico, só para vocês, né? Só reiterar aqui, então, do módulo básico da indústria, nós temos as seis unidades curriculares ali, e logo na sequência vocês começaram com métodos quantitativos. Então, métodos quantitativos, ele vai de... Opa, ele está com a data errada aqui, que esse aqui foi o... Eu não atualizei. Mas ele começou dia 31 e vai até... Que dia? Só confirma. Vai até 23 de abril, prof. 23 de abril. Perfeito. O formato do curso, então, é nesse sentido de que vocês vão precisar sempre se programar com acesso ao ambiente virtual, a etapa EAD. O professor Marlon é o tutor. E nas unidades que vocês efetivaram a matrícula, os encontros presenciais, conforme expliquei ali, né? Então, fiquem atentos ao calendário, entrem em contato com os interlocutores da unidade, sempre para saber ao certo o dia da aula presencial. É bem importante que vocês tenham essa ciência, porque
No caso aqui do EAD, a presença, né? Vocês não tem essa questão da presença. Porém, nas aulas presenciais, se vocês não forem, vocês vão ganhar falta. E é como eu falei, né? Não pode exceder 25% porque reprova por falta. E a questão da avaliação, também, se vocês perderem a avaliação, vejam que às vezes o aluno acha que fez a prova, porque ele acha que fez a prova EAD, e tirou 10, ele já está passado, mas ele se engana, né? Por quê? Por que que nesse caso se engana? Porque a avaliação EAD ela só tem peso 40%. Então, a composição da nota, ela precisa que o aluno faça as avaliações do EAD e avaliação presencial, que vai somar e dar a nota, a média geral daquela unidade curricular. Então, caso não faça avaliação presencial, que é a que tem o peso maior, que é 60%, a nota, mesmo tirando 10 na avaliação IAD, veja que 10 divididos por 2 dá 5, e como equivale a 40%, é menor ainda a nota. Então, o aluno acaba não entendendo muitas vezes por que que ele reprovou. E já aconteceu casos da reprovação justamente por não ter feito a avaliação presencial. Então, é importantíssimo ter essa ciência que, né, a avaliação presencial, ela corresponde a 60% da nota, é muito maior o peso da avaliação presencial do que o da avaliação IAD. Lembrando que as duas são importantes, né? Uma sem a outra não caminham juntas. Então, vocês têm que realizar todas as atividades dentro do AVA para poder fazer a prova, porque daí fazendo as atividades, lendo o material, vocês vão ter embasamento suficiente para fazer a prova, né, as avaliações EAD. E com isso também, embasamento melhor para chegar nos dias das aulas presenciais, já está inteirado do assunto, também lá fazer as coisas que os professores, o professor do presencial for solicitar, e no dia da prova, realizar a prova. Fazendo tudo isso, com certeza, não vai ter erro, né? Vai ter aprovação, com certeza, no momento que conseguisse se programar com todas essas questões. Aqui, ó, só também mais um lembrete, né? Que o aluno pode ser reprovado caso exceda os 25% ali. Claro que a frequência é apenas computada em cima das aulas presenciais. Aquele aluno que tem uma justificativa, um protocolo, alguma coisa, né, por um problema de força maior, de saúde, aí realmente tem que fazer isso na unidade, apresentar essa justificativa, esse protocolo na unidade. Não é com a gente, é que a gente não consegue resolver, tá? Nem eu, sendo a focal do curso, nem o professor Marlon. Isso tem que ser na unidade e precisa também seguir a questão do protocolo e do prazo. O prazo é de 72 horas, então, caso aconteça alguma coisa, é necessário que vocês ou alguém da família entre em contato com o polo no período ali de 72 horas. Então, eu já comentei, mas vou reforçar aqui, as avaliações. Na verdade, eu vou explicar agora que existem duas avaliações. Existe a etapa EAD, que é a primeira avaliação que vocês vão realizar. Aí, caso vocês, né, não atinjam a média 7, aí sim, né, feito essa avaliação e não conseguiu atingir a média 7, vocês vão ter a recuperação da etapa. Então, é disponibilizada a recuperação da etapa presencial. E vocês vão também ter mais uma tentativa para recuperar a nota.
Da mesma forma acontece no presencial. Presencial também, só que isso daí é com o professor do presencial. Vocês vão fazer a prova, caso vocês não atinjam nota, vocês vão também ter que fazer lá com o professor do presencial a recuperação dessa nota, tá? E caso aconteça por uma eventualidade de não conseguir a média, aí somente nessa situação aí será oportunizada aí uma recuperação final, né? Somente para quem não conseguiu a média que eu falo, que é a somatória da nota que vocês tiraram da etapa EAD e da etapa presencial, mesmo tendo já feito, né, a recuperação da etapa do EAD e a recuperação da etapa do presencial. Ainda assim, não conseguiu atingir média 7, aí vai ser necessário fazer a recuperação final. E essa recuperação final não abre para alunos que estão acima da média. E essa data da recuperação final também está no calendário. Geralmente ela acontece ali, ó, após fechar a unidade, no dia que fecha a unidade curricular, né? No dia seguinte ela vai disponibilizar para aqueles que não atingiram a média. Nesse caso, então, professora, aqui complementando, tá, a tua fala, lá no dia 24, tá, gente? Então, na virada do relógio ali de meia-noite, né? Meia-noite e um, já abre para vocês ali aquela recuperação final lá no dia, então, 24 de abril, tá? Vai ficar aí aberta, né? 24 horas para vocês no ambiente virtual recuperação final. E nesse caso a gente também envia mensagens, né? Então os alunos, né, que tiverem, né, com a nota abaixo da média, né, os tutores das unidades, né, eu, no caso aqui da primeira unidade, né, vou encaminhar para vocês ali um dia antes, 2 dias antes, avisando que vai abrir a recuperação final e que aí vocês devem, então, consultar a nota de vocês para ver se vocês ficaram ou não, né, para poder fazer essa recuperação e, né, não perder essa oportunidade, porque não fez naquele dia, não tem outra oportunidade para fazer depois ali do dia 24, porque dia 25 de abril já inicia ali o conselho de classe também. Perfeito. Até porque daí encerra uma UC, já começa outra, né? Então, o ideal é que vocês não percam os prazos, não deixe isso acontecer, porque também, se reprovar numa unidade curricular, depois vai ter que refazer. Então, o ideal é tentar seguir o cronograma certinho, se programar certinho, para que, né, tudo ocorra da melhor maneira possível e vocês consigam aí, né, concluir o curso, ir para o mercado de trabalho, ou, né, se estão no mercado de trabalho, muitas vezes um curso adicional traz muitos benefícios aí para, né, uma projeção de carreira, uma melhoria nesse sentido. Observem sempre o calendário do curso disponível no AVA ou enviado pela unidade, então vejam que é importante, até se vocês puderem imprimir o calendário. Eu dou esse conselho porque eu trabalho com muitos calendários e às vezes, né, deixar um impresso assim ajuda bastante. Então é só uma sugestão. Quando tiverem algumas dificuldades, né, é importante que vocês saibam aí onde que vocês podem recorrer. Então, dificuldades aí na questão do ambiente virtual, por exemplo, de acesso, né? Ah, estou com problema no meu login. Isso vocês podem encaminhar através do Alvin, né, do chatbot, né? Ou então acionar a unidade mesmo, quando for alguma coisa relacionada a isso, que vocês não estão tendo acesso, digamos, não consigo fazer o login, né? Isso é direto com a unidade. Dificuldades ou problemas técnicos referente ali à parte teórica, parte online, né, do curso. Isso daí, né, que refere-se ao conteúdo, como eu já falei lá no início, é com o professor Marlon.
É só enviar uma mensagem para ele dentro do ambiente virtual. Eu também, vocês podem me encaminhar a mensagem a qualquer momento, no que eu puder também ajudar vocês, qualquer coisa relacionada aí ao curso é, e ao é, e as UCs, né, as unidades curriculares. E quando for alguma coisa de problema referente a qualquer situação relacionada ao presencial do curso, né, problemas técnicos referente à parte que envolve lá o polo, o professor do presencial, aí, claro, vocês vão ter que também entrar em contato com eles e com a orientação pedagógica lá do polo para resolver, tá? O que é presencial é com o presencial, o que é ali do AVA é conosco aqui, né? O professor Marlon, tutor, que vai ajudar vocês ali a percorrer ali toda a parte de aprendizagem, né? Para vocês terem ali se, se apropriado do conteúdo. E se for alguma coisa assim mais no sentido de não consigo baixar um arquivo, né? Vejam que vocês podem também acessar o onboard, que eu também já vou mencionar sobre isso. Que dentro do onboard vocês vão poder assistir os videozinhos que tem lá e os videozinhos eles mostram tudo como funciona, inclusive o primeiro acesso, tudo, mas eu creio que isso vocês já sabem porque você iniciou dia 31 e vocês já verificamos que vocês acessaram. Então, o onboard aqui, ó. O onboard tem aqui essa página aqui, ó, tá aqui o acesso, consegue acessar por esse link. Dentro do Ava também, vocês já têm lá o acesso fácil para clicar. E isso ajuda vocês aí a percorrer navegar, né, por todos as categorias que envolvem dentro do AVA. Então, vocês vão poder ter um panorama da visão do curso, como encontrar o seu tutor caso vocês tenham dificuldade de falar conosco, tem lá um explicativo de como que dá para fazer isso, né? Como chegar lá no balãozinho que vocês clicam e mandam mensagem para a gente. É, como fazer download de arquivos, que vai também um videozinho mostrando para vocês como vocês baixam um, um arquivo do Word, um arquivo de PDF, inclusive até como acessar o próprio Alvin, né? Mas é bem intuitivo, bem fácil. Como acessar as notas, como navegar pelo celular, usando o celular no Moodle. Então, vocês têm isso à disposição de vocês, tá? Basta clicar nesse link aqui, vocês têm à disposição de vocês um tutorial, né? O onboard nada mais é do que um tutorial explicativo sobre cada acesso dentro do AVA do ambiente virtual. Inclusive, ele explica, né? Traz ali os textos explicativos e também os vídeos. Então, vocês clicam no vídeo e visualizam passo a passo como fazer esses acessos. Aqui está, né, apenas um layout aqui, né, quando vocês acessam, né, essa página que aparece. Isso aqui é um espelho, né, de quando vocês vão acessar o AVA. Aí é só colocar ali o CPF e a senha, né, que vocês cadastraram. Aqui já está a primeira, o C, né, métodos quantitativos aplicados à logística. Agora eu vou passar aqui para o professor Marlon para ele falar um pouquinho sobre o curso. E, professor. Show! Obrigado, professora Silvana. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, tá, gente? Então, o ambiente do curso, a sala aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu acionar aqui, eu vou trocar o papel. Primeiro eu vou colocar aqui a forma de tela e apresentar para vocês.
Aí em seguida também apresento o calendário do curso, vocês já se familiarizando com eles. Ó, pessoal, aqui então é a tela, né? Deixa eu trocar só o Eu meu tenho papel que aqui. parar a minha apresentação aqui, Marlon? Não, já tá visível aqui no meu aqui, prof. Tranquilo. Deixa eu só pegar aqui esse aqui. Então, ó, pessoal, tá? Então eu estou no curso técnico em logística, né? Então, aqui é a unidade curricular, já entrei na nossa unidade curricular, tá? Que é a primeira UC, primeira unidade, e eu sou o tutor nela, né? Então a gente tinha aqui o link para essa aula de hoje, né? Que iniciava às 19 horas. Então era uma outra forma de vocês acessarem essa aula pelo Teams, né? E um detalhe, a professora Sil comentou, é só na primeira unidade curricular que a gente tem essa condição de aula ao vivo com vocês, tá? Geralmente é uma dúvida que os alunos apresentam, né? Fala assim, vai ter aula online todas as unidades, vai ter essa conversa com o tutor? Não, né? É somente nesse momento, só para vocês conhecerem um pouco do curso, conhecer mais sobre o ambiente virtual, né? E as unidades, então, as próximas vão ser apenas de interações por mensagem e aula presencial lá na unidade, né? Lá no polo de vocês, tá bom? Então, assim, esse aqui é a carinha, né, do ambiente quando vocês entram, né? Tem aqui em cima, né, um campo também, né, onde vocês veem quem são os colegas de vocês, né? Então vocês conseguem acompanhar ali também, né, quem está fazendo o curso, né, lá da unidade de vocês. Então aparece, né, no meu aqui aparece bastante gente, né, que aqui agora eu entrei em outra tela aqui, deixa eu só voltar. Eu entrei num misto aqui. Pronto. Tá, então aqui agora estou relacionado ao curso mesmo, né? Aí tem aqui as notas de vocês, tá? Então vocês vão poder consultar nesse campo aqui superior, é onde vocês vão ver a nota à medida que vocês vão realizando as avaliações, né? Então aqui é possível consultar. Quando eu desço aqui, então tem esses blocos, né, ou caixinhas, tá? Aqui então tem uma ordem aqui dentro da apresentação, vocês vão conseguir acessar o calendário do curso, tá? Então tem aqui calendário, módulo 1. Eu já vou entrar no calendário para vocês darem uma olhadinha. Vamos ver se aparece aí. Eu não sei se vai aparecer, acho que não, né, prof? Eu tenho que colocar, acho que na visão Não, não aqui, ó. apareceu. Não aparece, né? Mas daqui a pouco eu já coloco para vocês verem. Então aqui vocês vão ter acesso ao módulo e, né, logo também vai aparecer para vocês o guia de estudos, também que a gente comentou ali, a professora comentou. Conteúdo, gente. Então, aparece aqui para vocês também, vocês clicando no link, então vejam que, né, tem um texto aqui, uma mensagem, você precisa passar com o cursor aqui, ele vai mudar, né, de cor, vai ficar com sublinhado, e aí você tem que clicar. Então ele vai abrir, vai mandar você para uma outra tela e lá que você vai acessar esse conteúdo, ok? Depois, assistiu o conteúdo, anotou no caderno, né? Não dá para você só assistir um dia e achar que no dia seguinte vai lembrar de tudo. Então, tem que anotar, tá, pessoal? Então, a professora Sil comentou ali, né, no início, falando sobre aprendizagem, né, aprender, que é o objetivo do curso, e para isso vocês têm que fazer como faziam lá no ensino médio, né? Quem ainda não teve oportunidade de fazer um curso técnico, superior, tecnólogo, né, e tem só aquela vivência do ensino médio, tem que pegar, sentar aí num ambiente calmo e tomar nota, né, e ler o material, anotar os pontos mais importantes, para que depois você possa, então, vir aqui nas avaliações, né, e conseguir fazer uma boa avaliação do conteúdo online, né? Então, tem aqui a etapa EAD, que a professora Seu comentou, e aonde você vai fazer a avaliação do conteúdo online, do que está aqui na caixinha de conteúdo online, ok? Depois tem a etapa presencial. O que vocês vão ver aqui, pessoal, vai ser colocado para vocês lá na unidade pelo professor presencial, né? Ele pode seguir esse conteúdo aqui, que é uma sugestão, ou pode trazer algo, né, atualizado, algo que ele também tem de vivência, mas que esteja relacionado também ao conteúdo online, né? E aí vai ter a avaliação da etapa presencial, também é proposta ali pelo professor presencial, e depois ele lança, então, essa nota aqui no ambiente virtual. Não esquecendo, né, do importante também a questão dos pesos ali, que a professora Silvana comentou. Então tem que estar muito bem atento a isso,
né, fazer as duas. Se não fizer as duas, possivelmente você vai para a recuperação, né, de etapa, né? Então a recuperação é quando você, por algum motivo, né, não atingiu a média, né, você tem essa oportunidade de vir aqui na caixinha e fazer então a recuperação de etapa, da etapa EAD. Lembrando que as duas ficam abertas no período inteiro da unidade curricular, né, da UC. Então, no caso da minha unidade, que é a primeira, ela está do dia 31 de março, indo ali até o dia 23 de abril. E a recuperação final, que não indo com a média na etapa, né, EAD presencial, e não conseguindo alcançar a média 7 também na recuperação de etapa, você precisa fazer a recuperação final. Essa você tem aí a média 5 para atingir, ok? Sendo que elas também só vão abrir para você no caso de você não ter atingido a média. Quem conseguiu a nota na etapa regular ali, normal, se conseguiu passar de 7, essas recuperações não estarão visíveis para vocês, tá bom? E é isso. Então, aqui do ambiente virtual, professora Silvana, acredito que seja isso. Se tiver Perfeito. alguma lembrança aí de algum outro detalhe, né, pode ficar à vontade também, Eu acho tá que bom? é, E é isso, né? E assim, passou. pessoal, a gente vai estar à disposição. Se ficar alguma dúvida desta aula inaugural que vai ficar disponível, né, aqui no ambiente de vocês, então eu vou encaminhar a mensagem avisando, ó, está disponível, né, a aula inaugural, está disponível ali recuperação para fazer, recuperação final. E tendo alguma dúvida, manda uma mensagem que eu e a professora Silvana, né, se você direcionar para ela, ela responde, se direcionar para mim eu respondo vocês, ok? Professora Silvana, Obrigada, professor. É, eu creio que agora, né, completou todas as informações. É, a gente está aqui para justamente ajudar vocês, então, nessa trajetória. É, infelizmente, né, não teve aí a presença ao vivo de vocês, porque daí a gente poderia abrir para perguntas e vocês tirarem as dúvidas, né, em tempo real aqui. Mas a gente fica à disposição aí para qualquer dúvida que venha a surgir. Então, agradecemos aí a oportunidade e contem conosco aí, né, para que vocês possam realizar aí esse curso da melhor maneira possível. Então, boa noite a todos e a gente encerra essa aula inaugural. boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso Técnico em Logística e a gente espera aí muito sucesso para vocês nessa caminhada. E ficamos à disposição, então. Muito obrigado.